Olá, eu sou a doutora Michele Mota e falo aqui diretamente do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz com o convite do Manuel, até porque no meu Instagram, @doutora Michele Mota, o tema endometriose é o tema que eu mais falo. Eu já tenho esse objetivo de conscientizar as mulheres, tanto as mães quanto as adolescentes, que esse diagnóstico é muito prevalente. E hoje é isso que a gente vai falar, sobre essa doença tão enigmática que acomete tantas mulheres e causa tanto sofrimento. E o que eu quero aqui hoje é que a demora do diagnóstico não aconteça com vocês ou com algum familiar seu, porque em média demora 7 anos para fazer o diagnóstico de endometriose. Isso é muito triste, porque normalmente essas mulheres, muitas, quando chegam no meu consultório, falam: eu sempre falei para o meu ginecologista que eu tinha cólica e ninguém nunca me deu atenção. Isso é uma coisa mais importante de hoje que vocês têm que entender. Cólica menstrual não é normal. Até que prove o contrário. Não normalize a sua dor, não normalize a sua cólica ou de alguém que você conhece. É necessário sim descartar esse diagnóstico de endometriose. Então, tanta cólica menstrual que vai piorando com o passar dos anos, de repente quando você era adolescente, você até chegava a faltar aula e aí você foi no ginecologista e ele te passou uma pílula anticoncepcional para suspender a sua menstruação e você ficar sem cólica. De uma certa forma, essa era a conduta de antigamente, sim. A gente fazia muito isso, até eu mesmo fazia esse tipo de conduta, suspensão da menstruação. E aí, o que acontece? Essa mulher vai passar anos da vida tomando uma pílula anticoncepcional até aquele momento que ela vai parar a pílula para tentar engravidar. Nessa hora, muitas vezes o que acontece? A mulher não consegue engravidar. Mas não é todo mundo que tem endometriose que não vai conseguir engravidar. Esse é o primeiro mito que a gente tem que quebrar. A endometriose é uma causa de infertilidade? É, mas não quer dizer que vai acontecer com você, por exemplo. Então, se essa mulher começa a tentar engravidar, passa um ano inteiro tentando, investiga o marido, faz espermograma, faz os exames de investigação da mulher e não acha nada, o ginecologista tem que sim descartar a endometriose, que é uma das principais causas de infertilidade. Mas qual é a história, né? Os sinais e os sintomas principais dessa doença? O primeiro é a cólica, como eu já falei. O segundo sintoma muito frequente, normalmente as mulheres não falam por vergonha, é a dor na relação sexual. Na penetração profunda, normalmente dá uma dor que ela tem que parar, ou dependendo da posição, uma dor intensa. Muitas mulheres, além da dor profunda, têm a dor também no início da relação. Isso já é uma evolução da doença. Além disso, um sintoma muito prevalente é que aquela mulher tem prisão de ventre, constipação, mas na hora de menstruar ela acaba tendo diarreia, o intestino solta. Isso sim também pode ter relação com a endometriose. Alterações urinárias no período menstrual, por exemplo, a sensação de cistite, dor para urinar no período menstrual, ou dor ao evacuar, tipo uma pontada, uma facada ali, pode significar endometriose também. Mas um sintoma que a gente pouco fala, e eu tenho falado bastante na minha rede social, é a fadiga. Aquela sensação de cansaço extremo quando você está menstruada, a vontade de você ficar estatelada no sofá. Você não consegue fazer suas coisas, você faz porque é necessário ir trabalhar, né, ou estudar, mas você está muito fadigada, muito cansada. E isso faz parte da endometriose.
E você sabe por que isso acontece na endometriose? Porque, na verdade, essa doença, a base dessa doença é uma base inflamatória. Então, quanto mais inflamada a gente está, mas não a inflamação de machucado, a inflamação interna, uma inflamação crônica, mais fadiga a gente tem. E por que acontece isso tudo, né? Por que essa endometriose causa tantos sintomas? Eu vou mostrar aqui um quadrinho, tomara que dê para vocês entenderem aqui. Esse daqui é o útero, tá transparente, mas vamos tentar. Aqui é a trompa e aqui é o ovário, tá? Dentro do útero, nessa camadinha aqui, tem um endométrio, são as células endometriais que a gente menstrua. Isso sai pela nossa vagina, né? Na menstruação. Mas se essas células, por ter várias teorias, aparecem fora do útero, ali perto da trompa, perto do ovário, perto do intestino, essas células também sangram. E quando sangram, o seu corpo entende: o que está acontecendo aqui? Aqui não tinha que ter sangue, vão as células de defesa para te proteger. E aí começa um processo de inflamação, cicatrização, mês a mês, inflamação, cicatrização. E o que é essa tal de endometriose? Durante a cirurgia a gente vê que é uma cicatriz, é uma fibrose, é uma área espessada por esses processos que aconteceram durante anos na sua vida que levou a essa cicatriz, essa fibrose. Ah, Michele, então como que o médico vai descobrir isso? Eu sempre falei que tinha cólica, eu sempre fiz uma transvaginal e nunca ninguém me falou que eu tinha endometriose. E realmente, o exame simples, a ultrassonografia transvaginal, não consegue fechar o diagnóstico de endometriose. O diagnóstico tem que ser feito com um exame especializado, que é com preparo intestinal. Você tem que tomar laxante antes de fazer o exame, que pode ser uma ressonância nuclear magnética da pelve ou uma ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal também. Mas, claro que é importante que o médico radiologista também tenha estudado sobre endometriose. Né? Não é qualquer médico que consegue dar o laudo de endometriose quando tem poucos focos, quando essa cicatriz, essa fibrose é muito pequenininha. Quando é uma fibrose ou um caroço mesmo, às vezes dá endometriose no intestino, no reto, é um caroço. Aí é mais fácil para fechar o diagnóstico. Mas coisa mínima, normalmente o radiologista, que é o médico que avalia exame de imagem, tem que ser especialista em endometriose. Então, vocês que estão aí assistindo essa aula, tem que entender que você pode fazer o exame com preparo intestinal, mas se o diagnóstico não vier essa palavra endometriose, isso não quer dizer que você não tem endometriose. Se você tiver essas queixas que eu acabei de falar no início do vídeo, você tem que achar que você tem sim, porque tem uma situação que a gente chama de endometriose peritoneal, que é a sujeirinha tão pequenininha, menor do que 4 milímetros, que até mesmo um radiologista experiente não consegue ver a endometriose. Então você tem que, seu cérebro, você tem que entender e tem que tratar como se fosse endometriose. Porque senão você vai continuar com dor. Não é porque o exame está normal e você está com a queixa, você está com os sintomas, que você vai, não deu nada no exame, então não vou fazer nada por mim. Não, muito pelo contrário. Você merece ter qualidade de vida. E como que a gente faz, né, o tratamento da endometriose? Como eu falei, essa doença tem a base na inflamação, mas ela também tem uma base hormonal. É uma doença estrogênio dependente e por isso que a maioria dos médicos ginecologistas passam a pílula anticoncepcional para bloquear a sua
o seu próprio hormônio para bloquear a sua ovulação, você não produzir o seu próprio estrogênio para não alimentar a endometriose, para você não menstruar. Então, se você não vai menstruar, a tendência é que você não tenha cólica, porque você não está sangrando. É esse o raciocínio basal. Mas como essa doença é muito mais complexa, a gente não tem como garantir para uma mulher que ficou 20 anos usando pílula, achando que estava cuidando da endometriose, que a endometriose não evoluiu. E por isso que a gente sempre tem que fazer exame de imagem, porque por mais que a paciente esteja tratando a endometriose, rarissimamente, mas pode acontecer, ela pode acabar evoluindo. E aí o tratamento pode ser qualquer pílula anticoncepcional. Pode ser a pílula mais simples de qualquer lugar do Brasil, com etinil estradiol e algum tipo de progesterona, ou uma pílula só com progestágeno, que a gente chama, que é a progesterona sintética. A mais famosa, que foi criada para endometriose, é o Dianogeste, que é o Alurene, Calista, Alurax. É uma pílula que foi criada para endometriose. Então, ela realmente, para melhorar a dor, ela é muito eficaz. Outras pílulas, como por exemplo o Cerazette, que é quando a gente está amamentando, também pode ser utilizado. Então, o tratamento, o importante do hormônio é bloquear a menstruação. O Dilmirena é uma opção? É uma opção, mas eu não gosto tanto do Dilmirena porque acaba que o ovário, que é um local que pode ter endometriose também, ele fica muito livre, leve e solto e pode acabar aparecendo endometriose no ovário. Então, eu particularmente, eu não prescrevo com frequência o Mirena para endometriose. E o outro hormônio que ficou famoso mais recentemente, mas não é novo no mercado, é bem antigo, é a gestrinona, que também é um tipo de progesterona sintética, mas ela tem uma ação antiestrogênica. Ela age na base da endometriose, sem os efeitos colaterais da pílula anticoncepcional, como, por exemplo, queda do libido. É muito comum a queda do libido com a pílula. E com a gestrinona, isso já não acontece. Ela ficou famosa como chip da beleza, mas isso também é mais um mito que a gente precisa quebrar. Não é nada de chip da beleza, muito pelo contrário, se não for prescrita de forma correta, pode ser o chip da feiura, porque pode cair com o seu cabelo, pode dar espinha. Então, muito cuidado com o modismo que vocês ouvem por aí, até nas redes sociais, porque o tiro pode ser pela culatra. Até porque a gestrinona, a receita é controlada. Então, normalmente, a paciente não tem acesso se ela não passar por um médico que vá prescrever esse tipo de hormônio. Mas, Michele, por exemplo, eu comecei a usar hormônio, fiquei bem por muitos anos e voltei a ter muita dor. Primeiro, tem que fazer um novo exame de imagem para ter certeza onde que está essa endometriose, porque existem situações que podem ser mais graves, como, por exemplo, a endometriose no ureter, que é o canudinho que liga o rim à bexiga. Como esse canudinho é muito fino, se a endometriose pegar o ureter, ela pode obstruir o ureter, fechar o ureter, correndo o risco até da paciente perder o rim. Outro problema que traz uma complexidade é a endometriose do ovário, que a gente chama de endometrioma. Quanto maior esse cisto no ovário, esse cisto de chocolate, mais destruído está esse ovário. Então, na hora de operar essa paciente, o cirurgião especialista em endometriose tem que ter muito cuidado para poupar o ovário da paciente, para poupar a reserva ovariana, porque a gente não sai tirando órgão, a gente não sai arrancando ovário de ninguém. Muito pelo contrário, a gente tem que ser um cirurgião conservador, tirar a endometriose, tirar todos os focos de endometriose sem tirar o ovário da paciente, por exemplo. Então, se essa paciente tem uma dor refratária ao tratamento clínico,
ela está usando hormônio, continua com dor, ou ela estava bem, agora voltou a ter dor. Muitas vezes o tratamento é a cirurgia, que é por videolaparoscopia, são aqueles buraquinhos no pé da barriga. A gente opera olhando uma tela, uma televisão que tem uma lente de aumento, então a gente consegue ver muito bem as estruturas lá dentro. E qual é o objetivo da cirurgia? Tirar esses focos de endometriose, independente da localização. Por isso que o cirurgião que opera endometriose também não é qualquer cirurgião, tem que ser um cirurgião especialista em endometriose, porque senão, o que vai acontecer? Se ficar foco de endometriose, essa paciente pode ter que ser reoperada depois de 1 ano, depois de 2 anos. Então isso a gente não quer de jeito nenhum. O ideal é que a paciente opere só uma vez e não precise mais operar e fique sem dor, com qualidade de vida. Mas, como eu falei no início, como a endometriose tem a base na inflamação, a nutrição e a atividade física são essenciais. Então, ter uma nutricionista para prescrever uma dieta individualizada para você, com foco anti-inflamatório, fazer atividade física, o que der para você, de preferência a musculação. Além disso, um médico ou a nutricionista podem prescrever suplementos com ação anti-inflamatória e antioxidante, como por exemplo aqui para vocês já devem ter ouvido falar o ômega 3, a coenzima Q10, a cúrcuma é altamente anti-inflamatório, a N-acetilcisteína, o NAC, que está no Fluimucil, é um antioxidante potente também. Avaliar o nível da vitamina D de dado, porque essa paciente precisa de uma vitamina D mais otimizada. Além de avaliar as vitaminas do complexo B, normalmente a B12 pode estar baixa, então a gente pode suplementar a B12. Então as estratégias com suplementos ajudam muito essas mulheres. E a gente precisa focar no intestino dessa mulher, porque normalmente o intestino da mulher com endometriose é o intestino prejudicado. Por isso que a dieta é muito importante. Se você faz escolhas erradas, por exemplo, vou comer doce, vou beber muito álcool, vou chutar o balde, naquele mês você vai ter mais dor. Se você está assistindo esse vídeo e tem endometriose, faça um teste. Tente ficar sem açúcar, sem glúten, que é a farinha branca, e sem lactose por 1 mês. Faz esse teste, depois você me conta o que você achou. Se naquele mês que você foi super certinha na dieta e no exercício, se naquele mês você não teve cólica, eu posso apostar com você que a sua qualidade de vida vai melhorar muito. E aí, claro, o ideal é que você tenha um médico e um nutricionista que te acompanhe de perto, porque a necessidade desse olhar individualizado e esse olhar especializado para endometriose é muito claro, né? No feedback do meu consultório, isso eu vejo com frequência, porque eu atendo muitas mulheres com endometriose. Há sim possibilidade de você ter qualidade de vida, de você engravidar naturalmente. Não fica com essa minhoca na cabeça achando que não vai poder engravidar, porque sim, você pode engravidar e tudo vai dar certo, desde que você tenha cuidado, se cuide e faça escolhas corretas. Tenha um estilo de vida saudável. E a gente não pode esquecer do sono, né? O sono é muito importante para qualquer mulher, inclusive para as mulheres com endometriose. Então não adianta você dormir de madrugada, porque você não vai fazer toda a reparação do seu corpo, você vai ficar mais inflamada e, consequentemente, com mais dor. Eu acredito que eu tenha abrangido o máximo de coisas possíveis. Eu espero que eu tenha esclarecido vocês sobre endometriose. Se ainda ficar alguma dúvida, pode mandar a pergunta nas minhas redes sociais.
Eu tô no YouTube, no Instagram, no TikTok, que eu vou ter o maior prazer de esclarecer vocês, porque o objetivo aqui é esse, para que menos mulheres tenham um diagnóstico postergado porque o médico acabou não fazendo o diagnóstico precoce. Muito obrigada, até breve.